Antônio, estou aqui nesta noite, reunido com os amados irmãos, para aqui fazer uso da palavra de Deus, né? Esta palavra que é viva, que é eficaz, né? O meu abraço aos amados irmãos que vão nos acompanhar pela internet, né? Que Deus possa iluminar os olhos dos seus corações para compreender as verdades sagradas do Deus, né? Do Eterno, o Todo-Poderoso. Queridos, nós vamos nesta noite meditar um texto aqui na carta do apóstolo Paulo aos Éfesos, no capítulo 1 e o versículo 18, onde o tema é olhos do coração iluminados. Glória a Deus, não? Olhos do coração iluminados. Abra sua Bíblia para a gente conferir coisas espirituais com espirituais. O apóstolo escrevendo, ele diz aqui, iluminado, Efésios 1:18, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Algumas Bíblias diz, né, entendimento, né, que realmente coração é o entendimento, na linguagem corrigida, na atualizada, aqui está o coração. Vamos fazer uma breve confissão ao Senhor, para que Ele possa abrir a nossa mente, né, para compreender as suas verdades. Bendito Deus e Pai, Deus Santo, Deus Soberano, Deus Fiel. Meu Deus, aqui estamos reunidos nesta noite, em Tua casa de oração, trazido pelo Teu Espírito. Não foi nós que decidimos, resolvemos para estar aqui, mas Tu que nos buscaste e nos trouxeste para o Teu aprisco. E aqui, meu Deus, estamos reunidos para crescer a cada dia no Teu conhecimento, para que possamos, meu Deus, brilhar nesta terra, para que possamos, meu Pai, como luz, o mundo vê em nós o Teu brilho, a Tua honra, a Tua glória, resplandecer em nós. Meu Deus, abre os olhos do nosso entendimento, nos capacita a compreender a Tua palavra. Meu Deus, me usa como um instrumento em Tuas mãos. O que eu venho falar aqui não seja de mim, mas de Ti, do Teu coração para os nossos corações. Ó Pai, e assim nós te agradecemos pela Tua rica bondade e misericórdia, hoje e sempre, amém, e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos amados, né, boas-vindas que eu não dei, né, a boas-vinda a todos que estão aqui nesta noite. A igreja está bonita, né, repleta, muita gente trazida pelo Espírito Santo de Deus, porque você não veio aqui porque você resolveu, nem você decidiu a vir, mas sim o Espírito que causou em você o desejo de vir hoje, nesta noite, para ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta a Éfeso, mais ou menos lá pelo ano 62, né, que foi escrita essa carta, e ele tinha o cuidado, o zelo, de sempre instruir a igreja, né, no padrão, né, que a carta de Éfeso tem o padrão do cristão, como nós devemos nos comportar, viver, nos reportar, né? E ele teve esse cuidado, né, de, nesse texto, declarar, iluminado os olhos do vosso coração, porque nem todas as pessoas, irmão, vai ter os olhos do coração iluminados. O que fez nós compreender estas verdades, foi porque Ele primeiro iluminou os olhos do nosso coração. Porque se Ele não iluminasse os olhos do nosso coração, nós não conseguíamos compreender as suas verdades. Ia continuarmos presos nos rudimentos que é ensinado aí fora. Mas quando Ele abre a mente, que o coração é a mente, é o entendimento, né? É aquilo que você acha. Eu sempre tenho dito que a gente somos aquilo que pensamos. Muitas vezes as pessoas não têm discernimento porque não pensam, né? Escuta alguém falar, mas não lê, não pesquisam. Então é chamado o quê? Diz como Maria vai com as outras, não é? Maria vai com as outras. Outros dizem assim que é piolho, vai na cabeça dos outros. Não, irmãos, Deus nos deu uma mente, um entendimento, iluminou os olhos do nosso coração, para que nós discerníssemos, né, aquilo que Ele fala para cada um de nós. Né?
Não foi à toa que Ele nos buscou. Não foi à toa que Ele foi buscar nós perdidos lá na lamaçal do pecado. Não é? Nos justificou, nos regenerou, abriu o nosso entendimento, nos capacitou para compreender as suas verdades. Tem pessoas que nunca vai ter os olhos do coração iluminados. Não é? Veja Efésios 4, Efésios 2, Efésios capítulo 4, nesse mesmo livro, 4, e o versículo 17 a 19. Veja o que o apóstolo diz aqui. Diz aqui, 4, 17 a 19, diz: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também anda o gentio, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Não é? Tem pessoas que endurecem o coração e são pessoas que, alguns deles, não vai ter o coração iluminado, porque ele foi destinado àquilo mesmo. A sentença dele é aquela. Ele vai morrer e ele não vai conseguir ver a glória de Deus. Ele pode confessar de olha, o Senhor é bom, mas eu não posso. Por quê, irmão? Não depende de nós. É Ele que nos capacita. É Ele que nos faz compreender. É Ele que nos faz entender a riqueza da sua glória. Nada dependeu de nós. Nada depende de nós. Tem se ensinado aí fora que o homem é quem decide tudo, o homem é quem resolve, o homem é quem faz, o homem é quem quer. Mas quando ele vai para as Escrituras, para a palavra, para a graça de Deus, a gente vê que nós somos dependentes do Eterno, dependentes do Senhor. Não é de nós mesmos. É um equívoco muito grande que se ensina até no pleno século XXI, e muitas pessoas ainda estão iludidas, achando que Ele é quem decide, Ele é quem faz, Ele é quem resolve tudo. Não, queridos. É o Eterno que resolve por nós. É o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem cuida, Ele é quem resolve. Não depende de nós. Se dependesse de nós estávamos aqui. Se dependesse de mim, eu não estava aqui. Eu estava no shopping, eu estava em outra atividade qualquer. Mas não estava aqui. Eu estou aqui porque Ele me fez reconhecer que eu preciso dEle. Que eu preciso do Senhor. Então, irmãos, eu estava lendo o 4, eu li o 16, não, eu li o 18, vamos ler o 19, 4, foi obscurecido de coração. Aí diz aqui, o 19, os quais, tendo se tornado insensível, se entregaram à dissolução, para avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, esses Paulo está dizendo, são aqueles que se entregaram à vida, que não deram ouvido à palavra de Deus, e que não, alguns deles que não vai ter nunca os olhos do coração iluminados, como eu acabei de falar ainda agora há pouco. Mas nós, graças a Deus, porque Ele abriu os olhos do nosso entendimento. Porque, irmãos, o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Tem muitas pessoas ainda que estão na igreja, na chamada igreja, e ainda são natural, não compreende, não discerne as coisas do Espírito, não tem entendimento, porque houve um homem, o homem disse que é aquilo, e há muitos séculos que vem, ele disse que isso é uma verdade. E como é que se conhece a verdade? Se conhece a verdade com a verdade. Se conhece a verdade com a verdade, como diz a Bíblia. Muitas coisas que era verdade, hoje não é mais verdade, porque não serve mais para nós.
Por exemplo, batismo nas águas não serve mais para nós. Não tem mais efeito. Foi uma verdade, foi na lei. Mas hoje não serve. Até porque nós não somos judeu. Nós somos gentio. Né? Povo que era excluído do judeu. O judeu não dava valor a nós. Mas Deus disse, esses são meu povo. São os que vão glorificar o meu nome. Né? Porque Ele purificou o nosso coração pela fé. Nós temos o coração purificado pela fé, né? Alguns atos que nós fizemos. Mas Ele purificou pela fé o nosso coração. Né? É por isso, irmãos, que olha, viver por fé não é fácil. A gente, quando conversa com alguns irmãos, que começa a falar daquilo que ele faz para poder alcançar, né? Eu mesmo, irmãos, eu nunca assim fui tão apegado aos rudimentos da lei. Eu sempre, Deus iluminou meus olhos. Eu sempre achava diferente que quando eu casei, minha esposa fazia parte de uma igreja dessa daí da lei, né, que ainda até hoje permanece. E eu visitava, eu ia, mas só com o que eu lia, o que eu ouvia, não batia com aquilo que eu lia. Né? Até que, graças a Deus, eu ouvi a voz da graça de Deus e disse, esta confere com o meu pensamento, esta sim. Né? Porque uma coisa me ensinavam na escola dominical, que eu sempre mais escola dominical no sábado, e o que eu lia não conferia com aquilo que os homens falavam. O que eu tinha que fazer para poder alcançar, onde a Bíblia diz que tudo Cristo já fez por mim. Glória a Deus. Basta nós crermos. O que é que Jesus sempre dizia? Olha, creia na minha palavra, creia no que eu estou dizendo, creia no que eu estou afirmando para vocês. Glória a Deus. Mas o povo não queria, o povo queria fazer. E como é hoje? É por isso que tira proveito do povo de Deus. Está aí o povo de Deus escravizado pelos homens. Não é? O homem diz, faça isso. Ou é uma prova de fé. Você tem que dar seu salário para provar a sua fé. Existe isso, amados irmãos, de forma alguma. Não é? Só aquele que não teve o coração dos olhos iluminados ainda, quem vai fazer para alcançar tal coisa. E Deus é um Deus de barganha, de troca? Não, queridos. Tudo Ele fez por nós e foi de graça. É por isso que Ele diz, de graça recebeste, de graça dai. É de graça. Não é? Você pode perguntar assim, mas irmãos, você está falando tudo isso, mas por que é Deus quem faz todas essas coisas? Por que eu tenho que evangelizar? Por que eu tenho que testemunhar? Por que eu tenho que falar de Jesus? Querido, é um dever nosso. Não é? Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo habita em cada um de nós. Não é? A igreja de Cristo hoje não é isso aqui, é cada um de nós. E nós, como igreja de Cristo, nós tipificamos Cristo onde nós estivermos. Então temos que ser diferentes, porque Ele disse que nós temos a mente dele. Se nós temos a mente de Cristo, irmãos, então nós tipificamos Cristo. Somos o corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Não é? Então nós temos que ser diferentes, aonde quer que estivermos. No abrir da boca, quem vê nós diz, aquele é um diferente. Por que diferente? Porque vive por fé, porque teve os olhos do coração iluminados. Não é? Queridos, povo de Deus, então, queridos, o homem natural não compreende essas coisas, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Não é? Veja em 1 Coríntios 2,14, volta lá para 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 14. Veja o que o apóstolo diz. Vamos conferir o que eu acabei de falar. Né? Como o natural não compreende, mas só aquele que teve os olhos iluminados, teve a mente renovada, este compreende e discerne muito bem. E não é julgado por ninguém, porque ele compreende todas as coisas. Glória a Deus. 2,14 diz, 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus,
porque lhes são loucuras e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, irmãos, as pessoas querem ver fisicamente, mas nós vivemos num pacto espiritual. Nós vivemos num reino espiritual. Não é? Nós reinamos com Cristo. Nós não reinamos visível. Nós não vamos ver um reino visível, mas assim um reino espiritual. O pacto da graça é um pacto de confissão, é um pacto de fé. Não é? Nós temos que ver, nós vemos pela fé e não pelas coisas visíveis. Não é? Você veja que aquilo que a gente não compreendia antes, né, que tinha até alguns rudimentos que nós fazíamos, como a ceia, né, chamada ceia que é Páscoa, mas quando Deus foi iluminando os olhos do nosso entendimento, nós vimos que não serve para nada. E para que nós fazer? Se não serve, nós temos, irmãos, que fazer aquelas coisas que nos edifica, que nos faz crescer, e não aquilo que não serve mais para nada. Para que fazer? Se não serve, não tem proveito. Temos que fazer as coisas proveitosas, né? Por exemplo, outra coisa que é muito falada, você pergunta a qualquer pessoa, diz assim, por que você é um crente hoje? A pessoa diz assim, porque eu quero morar no céu, né? Quero morar no céu. Querido, céu, a Bíblia diz que nós estamos sentados em regiões celestiais com Cristo Jesus. Se nós somos o templo de Cristo, se nós somos a morada do Espírito Santo, não é? Então nós já estamos no céu, espiritualmente falando, não é fisicamente. Mas irmãos, e quando eu morrer, partir daqui, queridos, quando nós partirmos aqui, não é Cristo que vem a nós, é nós que vamos a Ele, porque Ele não está conosco. Ele está conosco, nós estamos a morada dele, o templo, o altar, não é? É por isso que temos que glorificar esse Deus, louvar, exaltar o seu nome, testemunhar a sua verdade, a sua grandeza, porque nós somos, irmão, privilegiados pelo Senhor, não é? Nação perdida, nação que os judeus consideravam perdida, mas uma nação que Deus amou. E diz, estes vão glorificar o meu nome verdadeiramente, porque vão me adorar em espírito e em verdade, não é? É por isso que o reino é espiritual e não físico. Louvado seja Deus. Então, o homem natural não discerne essas coisas. Como eu disse anteriormente, tem muitas pessoas que estão na igreja ainda, mas não compreendem, não entendem. Quando Deus abre o entendimento, aí você diz, opa, onde eu estava? Por que eu estou enxergando isso agora que eu lia tanto e não via? Por quê? Fica como criança, não é? Porque Deus abriu, Deus tirou o véu que tapava os seus olhos. Disse, como é que pode? Isso aqui, não tem isso na Bíblia, não apareceu agora, não é? Que eu sou um vencedor, que eu sou um eleito, que eu fui predestinado, que meu nome está escrito no livro da vida e ninguém pode apagar, que ninguém me tira das mãos do Senhor. Essas coisas que a escola dominical não ensina. Ensina que você tem que pagar o preço, sacrificar, passar na provação. Irmão, não há mais nenhuma condenação contra nós. Nós estamos livres. Jesus nos justificou e pagou o nosso preço. Hoje nós estamos livres para adorar o Senhor, livre para glorificar, livre para dizer que Ele é grande, que Ele é bom, que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é fiel, que Ele cumpre as promessas que Ele fez, né? E que nas mãos dEle ninguém tira, ninguém arrebata, porque nós fomos dados ao Senhor. Louvado seja Deus. Então, no versículo, eu li o versículo 14, eu li o versículo, eu estava lendo 2 Coríntios, versículo 14, que foi, como natural, não compreende as coisas de Deus. Porém, no versículo, vamos ler o 15,
Segundo Coríntios 2, eu li o 14, vamos ler o 15, que aqui diz: porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Né? Veja que este homem, o homem espiritual, né, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, né? Porque todo o preço de nós Jesus já pagou na cruz do Calvário, né? E nos deu vida e vida em abundância. Glórias a Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 3, vamos um pouquinho à frente. 2 Coríntios, capítulo 3. Veja que diz o apóstolo gentil, o apóstolo Paulo, né, que foi separado para pregar o evangelho ao gentil, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o evangelho que esteve encoberto, que até hoje, né, ainda está encoberto, mas graças a Deus, Deus tem levantado homens corajosos para anunciar estas verdades. E aqui estamos nós, né, multiplicando mais e mais estas verdades, para que o mundo possa conhecer e ver, né? Irmãos, eu creio num avivamento deste evangelho. Estou crendo num avivamento deste evangelho, né? Numa reforma, que seja esclarecida as verdades do Senhor, que não podem ficar ocultas, né? Que os homens têm ocultado há tanto tempo, mas Deus tem levantado pessoas para anunciar as suas verdades. 2 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 12 ao 18, que nós vamos ler. 2 Coríntios 3, vamos ler do 12 ao 18, que diz: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Né? Veja que ele está falando aqui do pacto de Moisés, da lei, mas, vou ler o 14, mas os sentidos deles se esgotaram, pois até o dia de hoje, veja que até o dia de hoje, é o que nós vemos, né? Até participamos, até o dia de hoje. Quando fazes a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Na corrigida diz que foi abolido, aqui diz que, na atualizada diz que foi removido. Então, querido, se foi removido, para que trazer mais de volta? Aquilo que já foi removido, aquilo que não serve mais. Não é para prender o povo, trazer o povo escravizado a um rótulo, a uma dominação, onde Cristo libertou e disse: vocês são livres, eu estou libertando, vocês são livres. Mas por que os homens fazem isso? Para tirar proveito financeiro. Se não tivesse finança, ele não fazia isso. Não pense que eles querem casa cheia, porque quer ensinar o evangelho, quer ensinar as pessoas a seguir no caminho correto, não. Ele quer casa cheia para ter arrecadação. É como se fosse um comércio. Por isso que não ensina as verdades de Deus, para que o povo não seja liberto. Eu tenho comparado a política com a religião. O político quer o povo sábio, né, que estude na educação, para não saber discernir as leis do país. O evangelho é a mesma coisa. O falso evangelho que está aí é a mesma coisa. Não quer que o povo fique sábio, cresça em Cristo, para não abandonar ele, senão vão ficar sem emprego. Eles querem se dar bem na vida, não é? Cada esquina abre, para quê? Para se dar bem na vida só, e não ensinar o povo como se deve viver.
né? Como Cristo ensinou. Né? Então, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Né? Então, todos que chegam na graça de Deus, é porque Deus tirou, se converteu ao Senhor, como diz aqui, e foi tirado o véu. Não é, amado irmão? O seu foi tirado o véu, o seu também foi tirado o véu. Hoje você enxerga verdadeiramente quem é Cristo, quem é o homem no lugar de homem, Deus no lugar de Deus. Antes nós não enxergávamos isso. A lei não ensina a gente conhecer quem é Deus. Hoje você conhece verdadeiramente quem é Deus, a quem você serve, em quem você tem crido. Hoje você tem esse discernimento, que antes você não tinha. Não tinha por quê? Porque você não aprendeu, os homens não ensinavam. Mas Deus disse, não, você é dos meus. Eu vou revelar minha graça em você. Você vai passar um tempo aqui, para você ter experiência, né, para você saber discernir. Mas eu vou abrir os olhos do seu entendimento. E hoje, né, todos que estão na graça de Deus, é porque Deus abriu os olhos do seu entendimento. Para que não seja enganado pelos homens perversos e maus. Né? Louvado seja Deus. Então, o apóstolo disse aqui, quando é lido Moisés, até hoje, você vai no culto desse aí, um louvor bonito, né? Tem um louvor bonito, aí vai lá o mensageiro, o orador, faz uma oratória bonita, mas só história de Moisés, são as mesmas coisas, né? São as mesmas coisas. De olha, irmão, José foi isso. Sim, querido, foi José, já passou. Hoje é você, é eu. Não estou desmerecendo, que serve de um testemunho para nós. Um testemunho. Mas hoje é eu, é Antônio, é Lisiário, é Olímpio. Somos nós, né? Que estamos vivendo a era de hoje, a época de hoje, o século de hoje. Aquele século já passou. Ele já cumpriu a missão dele, que Deus determinou. Hoje nós temos a nossa missão. Deus nos chamou à toa. Cada um de nós tem uma vocação de Deus. Cada um de nós foi vocacionado para alguma coisa, no trabalho, né? No corpo de Cristo. Então, vezes que eles não enxergam a graça, não tem essa visão que nós temos, esse entendimento que nós temos. Mas por quê? Porque Deus não abriu ainda. E alguns deles, você vai conversar com ele diz, não, irmão, o que é isso? Você que ele conversa com esse irmão está com uma história aí diferente, que disse que meu nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Não existe isso. Foi escrito quando eu aceitei Jesus, que eu levantei a mão. Por quê? Porque não vai examinar as escrituras, vai com os olhos iluminados, ouve. Quando você ouve, será que é verdade? Você vai. Nós temos que ter esse cuidado, irmão. Quando alguém falar alguma coisa para nós, se não entendermos, também não vá em debate. Você ouça e vá pesquisar, vá ler se realmente aquilo é verdade. Porque Deus vai falar ao coração. Ele fala, Ele mostra se é verdade ou que não é. Então, ainda tem os olhos obscurecidos, por este véu. Mas quando é tirado, ele se converte ao Senhor. Ele é retirado, ele se converte ao Senhor. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, nós fomos libertos. No versículo 18 diz, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos, como por espelho, a glória do Senhor. Somos transformados
de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Né? Então, é de glória em glória que nós vamos aprendendo, que nós vamos sendo transformados. É como eu falei anteriormente, né? Que nós fazíamos aqui assim. Hoje não fazemos mais, por quê? Estamos sendo transformados, estamos crescendo de glória em glória. Querida, a graça é muito profunda. A graça de Deus é muito profunda. São estudos profundos que leva tempo. Não é de um dia para o outro que se aprende. Não é? Porque a gente vem há tanto tempo, né, nesse ensino, que quando nós vemos coisas que achamos que é nova, mas nada é novo debaixo do sol. Não é? Nada é novo debaixo do sol, como disse o sábio Salomão. Não é? O que passa é a geração. Eu conversava com o irmão falando do Apocalipse, que são profecias já cumpridas. E ele disse, mas só você que fala isso? Com todos que eu converso, disse que não, Apocalipse ainda vai acontecer. Eu vou ver Jesus raiar nas nuvens. Queridos, não vai ver mais Jesus raiar nas nuvens, ele já veio, já raiou. Jesus já veio para nós, ele mora em nós. Cristo em vós a esperança da glória, Colossenses 1, 27. Se nós somos Cristo em nós, estamos esperando mais o quê? Se ele está em nós. Agora isso, irmãos, é espiritualmente. Mas o povo quer ver com o olho carnal, quer ver. Você não vai ver mais. Vai? Apocalipse é um livro de profecias cumpridas. Agora, cada geração se repete as coisas, não é? Nós estamos vivendo hoje no século 21. Quantas tragédias nós vimos, violência, tudo que acontece. E a próxima geração vai ver diferente de nós, as mesmas coisas, porém, numa proporção maior, porque a população está maior. Né? A população está maior, o avanço é diferente, tecnologia, né? Que hoje estamos aí sendo transmitidos, falando para o Brasil e o mundo, anunciando essas verdades, né? Que antes não tinha isso. Né? Eu imagino na época de Jesus, que saía, né, caminhando na época do apóstolo Paulo, que não tinha internet, não tinha microfone, e ele pregava para aquela multidão. Né? E todos ouviam ali. Veja que era o supernatural de Deus. Ou do contrário, o homem tinha uma voz de trovão para todos ouvir, né? Eu garanto que fosse um como eu, ninguém ia escutar, porque eu falo muito baixo, né? Mas, louvado seja Deus. Então, queridos, a graça é muito profunda. E nós, a cada dia, vamos sendo aperfeiçoados, vamos sendo transformados, né? Vamos crescendo, vamos ficando mais firmes em Cristo, sabendo quem nós somos, né? Sabendo em quem cremos. Porque quando os vendavais vêm, né, os desânimos da vida acontecem, isso é natural, acontece em cada um de nós, mas nós estamos firmados no Senhor, estamos firmados na graça. Dizendo, eu sou de Jesus, nada pode me abalar. Eu estou nas mãos do Senhor, ninguém pode me tirar. Né? Esta é a certeza que a graça dá. Na lei de Moisés não dá essa segurança, não. Veja que diz aí, olha, saiu, é de viado, se morrer vai para o inferno. O que diz é esse, julga. A graça não julga, a graça ama. A lei condena, aponta, predeja, mata. Esta é a lei. E que está aí. Se algum irmão erra, o que é que eles fazem? Põe no meio da igreja e escarnece o irmão. Você tem que confessar que você pecou, fez isso. Irmão, hoje não existe mais pecado contra nós. Por quê? Mas irmão, que é isso? Irmãos, a Bíblia diz que existe a sobra da carne, como falar em Gálatas 5, 19 e 20. Né? 20 é o fruto do Espírito. Né? 19 é as sobras da carne. Não é isso? Então, fala que nós temos obra da carne, mas pecado mais não. Cristo levou todos os nossos pecados, cravou na cruz toda a nossa maldição. Tudo aquilo que nos acusava, nos apontava, ele cravou ali e deixou. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro que morreu lá. Não é? Hoje nós vivemos o Cristo ressuscitado.
O Cristo que Paulo fala lá em 2 Coríntios 5,17, não é? O Cristo ressuscitado, esse que nós conhecemos hoje, porque Ele iluminou os olhos do nosso coração para nós compreender estas verdades. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, você fala tudo isso, mas olha, Jesus jejuou. E por que Jesus jejuou? Nós temos que jejuar também, porque ele disse para nós fazer. Irmão, quem diz isso é o homem. Jesus não ensinou a ninguém a fazer jejum nem pagar preço. O homem é quem gosta, o homem é que é mau, que gosta de ver o outro escravizado a ele. Mas Cristo nos libertou, né? Veja lá em Mateus 9, versículo 14 e 15. Vamos ver. Mateus, livro histórico de Jesus, do ministério terreno de Jesus. Onde está registrado os milagres que Jesus realizou, né, no seu ministério, anunciando um reino que é eterno. 9, 14 e 15 que diz: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Estamos nós aqui, para que nós jejuar? Se Cristo está em nós, jejuar para quê? Aí Jesus responde no versículo 15: respondeu-lhe Jesus: podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Qual foi o período que os discípulos jejuou? Né? Ele respondeu aqui. Foi quando Jesus morreu. Mataram Jesus. Quando a gente perde algum parente, a gente sente vontade de comer. Então, jejum, irmão, significa símbolo de tristeza e não de alegria. Né? Eu nunca vi ninguém contente com fome. Nunca vi. Quem disser que está com fome, está contente, está mentindo. É mentiroso. Eu nunca vi isso. Se comer foi a porção que Deus deu para nós, como é que você com fome está feliz? Para Deus? E Deus quer fome de ninguém? Olha o que Jesus disse aqui. Ó. Enquanto o noivo está com eles. Jesus estava ali, com ele no corpo de carne, junto com os irmãos. Né? O Cristo ainda, o Cordeiro, estava ali junto com os discípulos. E ele disse: olha, o noivo, que era ele. E hoje, quem é que está em nós? Não é o Espírito Santo de Deus? E por que nós jejuarmos mais? Irmão, só a graça para revelar essas coisas a nós. Agora nós temos que crer, não é? Nós temos que crer nessas verdades que Cristo disse para a gente. Não devemos fazer, porque Ele já fez. Eu vou fazer aquilo que Cristo fez por mim? Não, eu tenho que tomar posse, que é a minha herança. Isso é uma herança para nós. Né? Irmão, mas Jesus fez. Você tem que saber quem Jesus era. Jesus era judeu, da linhagem judaica. Então, ele veio para cumprir a lei, então ele tinha que cumprir os mandamentos da lei. Ele veio para cumprir os 613 mandamentos que foram escritos pelos homens, que homem nenhum conseguiu cumprir, mas só o Cordeiro de Deus. Porque ele é o Cordeiro, ele veio para isso, para essa finalidade, não é? Para cumprir. Mas quantos homens ele levantou e nenhum conseguiu cumprir? Não é? Nenhum. Só o próprio Eterno. Ali estava o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, ali naquele corpo de carne. Não é? Sendo que aquele corpo, ele deixou na cruz. Ali o Cristo carne ficou na cruz. Que foi aquele que pagou o nosso preço. Não é? Mas ele disse, enquanto o noivo está com ele.
Hoje o noivo está com nós. Somos mais privilegiados, porque hoje é o Eterno que mora dentro de nós. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, não devemos fazer essas coisas que nos edificam mais, né? Não devemos. Glórias a Deus. Glória a Deus. Então, queridos, é difícil. Enquanto os olhos do coração não é iluminado, as pessoas não compreendem, né? Porque está com os olhos encobertos. E não consegue compreender, né? Veja, 2 Coríntios, vamos lá para 2 Coríntios 4. Glória a Deus. 2 Coríntios, eu já leio. Então, irmão, nem todos terão os olhos iluminados, né? Veja, nem todos vão ter esses olhos iluminados. Tem pessoas que nunca, né, vai conseguir compreender essas verdades como nós compreendemos. Só o Espírito de Deus que abriu o nosso entendimento e nos fez compreender. 2 Coríntios 3, 6. 2 Coríntios capítulo 3 e o versículo 6. Veja que disse o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, esse homem que tinha cuidado com a igreja, né, de ensinar as verdades de Deus. Alguns irmãos dizem assim: olha, mas Paulo jejuou. Sim, irmão, Paulo era da linhagem judaica, e ele diz assim: me fiz de tolo para ganhar os tolos, não é? Então, mas quando Paulo recebe plenamente a revelação do Espírito, ele diz: olha, nada disso vale, considero como esterco, jogo tudo fora, o que me importa é viver espiritualmente com Cristo, não é? Viver por fé. O homem vive por fé, é justificado pela fé, e não pelo aquilo que ele faz, pelas obras, para tentar se justificar. 2 Coríntios capítulo 3 e o versículo 6. 2 Coríntios 3, 6. Veja que diz, 3, 6. Diz: o qual nos habilitou para sermos, 2 Coríntios 3, 6, 3, 6, isso mesmo. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Então, quem traz vida em nós, quem nos vivifica é o Espírito, e não a letra. A letra mata, não é? Você morre pela letra. É por isso que a lei é apegada à letra, não é? A letra a gente quer ver, né? Mas o Espírito não, o Espírito é invisível. O Espírito é espiritualmente falando, não é? Então, no versículo, ainda nesse mesmo livro, capítulo 4, e o versículo 3 e 4. Um pouquinho à frente, 2 Coríntios 4, 3 e 4, diz: 2 Coríntios 4, 3 e 4, diz: mas o nosso Evangelho ainda está encoberto para os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, né? É nesse ponto aí, quando nós somos a imagem, fomos transformados na imagem de Deus. Você lembra lá do Gênesis, que diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? E ele trabalhou e hoje nos fez. Nós hoje somos a imagem do Deus invisível. Mas, irmãos, olha, não, esse aqui é o véu.
Isso aqui é o véu, mas o Espírito, Ele justificou, deixou branco, limpo, porque hoje nós somos um com o Senhor. Nós não somos um com o Senhor hoje, não é? Nós somos um com o Senhor. Não somos mais um qualquer. Nós hoje somos um Espírito com Deus. É por isso que somos a semelhança dele. Temos que testemunhar como Ele é, não é? Glórias a Deus. Veja o que disse Jeremias, capítulo 9, e o versículo 24, 23 e 24. Vamos lá para o velho pacto, o profeta Jeremias. Jeremias. Glória a Deus. Deus sempre revelou os seus mistérios aos profetas, desde o veio se cumprir em Cristo. Cristo que cumpriu toda a ordenança para que os seus filhos fossem libertos. Jeremias 9, glória a Deus, versículo 23 e 24. 9, 23 e 24. Diz: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas, 24, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Né? Então, aquele que se gloriar, glorie-se em Cristo, né? Glorie-se em fazer o bem, glorie-se em conhecer essas verdades. Não é se orgulhar, não é ser vaidoso, porque a graça nos ensina a cada dia ser mais humilde, a cada dia nós ter mais amor. A graça é isto. A lei ensina a ficar mais arrogante. É o que a gente vemos aí, cheio de doutores da lei para julgar, não é? Mas não compreende essa verdade, não tem humildade, não reparte seu pão com o faminto. Ah? Mas a graça não, a graça ensina a ser mais humilde. Quanto mais você aprender ela, mas você deve ser mais humilde. A graça ensina isso, ensina humildade. Não é? Não ser orgulhoso, não ser vaidoso. Orgulho é vaidade. Não, a graça ensina a ser mais humilde, irmãos. Mas como disse, né, nem todos vai ter os olhos do coração iluminados, não é? Nem todos vai compreender as verdades. Só aquele que Deus abrir o entendimento, não é? Veja lá em Atos dos Apóstolos, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 48. Atos dos Apóstolos. Livro de Atos, capítulo 13. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que tem o domínio e o controle de todas as coisas, aquele que disse que não há outro além dele, porque ele é o Senhor, é o Rei, e o seu reino é eterno. 13, 48, 44, 47, diz: os gentios ouviram. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando aqui, viu, na sinagoga. Quando ele pregava na sinagoga, ele diz aqui, olha, os gentios, ouvindo isto, regozijaram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos o que haviam sido destinados para a vida eterna. Não é? Então, nem todos vão crer neste evangelho, nem todos vão crer nessas verdades, é óbvio. Não é? Existem dois povos, existe ainda existe os filhos da escrava e o filho da livre, nós sabemos disso, não é? Mas
como eu disse aqui, nem todos, não é, vão crer nestas verdades. Nem todos vão acreditar. Nem todos vão ter o cuidado de examinar e ter os olhos do coração iluminados. Não é? Veja que o testemunho que Paulo fala aqui, nesse mesmo livro, capítulo 16, nós vamos ler do 11 ao 14. A pessoa, quando Paulo pregou o Evangelho, Deus lhe abriu os olhos do entendimento. E tinha muita gente, mas só ela compreendeu. Não é? Só esta pessoa, o qual tinha sido destinada, compreendeu o que Paulo falava. Atos 16 e o versículo 11 ao 14. Diz a palavra: Tendo, pois, navegado de Toarde, seguimos diretatura a Samotraca, Cia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipe, cidade da Macedônia, primeira do distrito Colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver algum lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres para ali tinham concorrido. Certa mulher, versículo 14, certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Não é? Veja que nem todos vão compreender. Só aquele que Deus iluminar os olhos do seu entendimento. Se não abrir, meu irmão, não vai compreender. Não vai. Porque não depende de nós, mas sim dele abrir o nosso entendimento. Tinha muitas mulheres ali, mas nenhuma compreendeu. Só Lídia. Porque foi destinada a ela. E o Espírito abriu o entendimento dela. E ela compreendeu tudo que Paulo falava. Não é? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, que nós, não é, possamos louvar e exaltar esse Deus por Ele ter abrido o nosso entendimento. Não é? Volte lá para Efésios, para a gente finalizar nesta noite. Volte lá para Efésios, capítulo 1. Glória a Deus. Efésios, capítulo 1. Para a gente finalizar nesta noite. Efésios, capítulo 1. E o versículo, vamos ler o 17, 18 e 19 para a gente finalizar nesta noite. Esta palavra de vida, esta palavra que nos faz repousar nas heranças eternas de Deus. Não é? Efésios capítulo 1 e o versículo 17 em diante. Glória a Deus. Que diz: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Isso aqui foi a oração de Paulo pela igreja, não é? E pedindo a Deus, rogando que Deus desse ao povo espírito de sabedoria e de entendimento.
É o que nós devemos hoje, irmão, também orarmos, não é? Pedindo que Deus abra o entendimento, para as pessoas compreenderem, não ser enganados por esses lobos vorazes que estão aí, reinando até os dias de hoje. Pleno século XXI, os homens reinando ainda, não é? O povo sem conhecimento, porque os homens não querem, não passam, não é? Glória a Deus. Dando espírito de sabedoria e conhecimento dele. Aí diz aqui no 18: iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, ou do seu chamado, né? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, né? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Este poder opera em nós. Este poder é a palavra, não é? É a palavra. A graça é pacto de confissão. É você crer, é confessar. Aquilo que você não aceita, você repreende. Está repreendido em nome de Jesus. Cristo na cruz levou este mal. Cristo levou esta enfermidade. Repreenda, creia. Nós somos o povo de Deus, irmãos. Temos que fazer uso da sua palavra, né? Então, a herança dos santos. Versículo essa do seu poder que opera em nós. Aí, versículo 20 diz: o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, é de todo nome que se possa referir, não só neste presente século, mas também no vindouro, né? Veja que todo domínio é do Senhor. Alguém diz assim: olha, irmãos, o maligno é quem manda neste mundo, o diabo está solto aí, né? Vamos usar essa expressão, o povo se usa aí. Não, queridos, quem reina nesta terra é o nosso Deus, é o eterno quem reina, ele é quem domina. O diabo foi destruído, foi derrotado na cruz. Né? Mas, irmão, a gente vê tantas coisas mal. Irmãos, são homens maus e perversos. Homens que nunca vão ter o coração iluminado. Foram criados para perversidades. Mas, irmão, como é que pode? Isso é uma ofensa. Que Deus mau é este? Não, queridos. Ele criou todas as coisas para os seus próprios fins. Eclesiastes 16, 4. Não é? Criou todas as coisas, foi ele quem fez. Se ele quer fazer, se ele fez, quem pode questionar? Romanos 9, 20 diz: quem és tu, homem, para discutir com Deus? Se Deus querendo fazer um vaso de honra e outro de desonra, irmãos, ele é Deus, ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer. Ele é Senhor, ele é Deus, soberano, absoluto, reina sobre tudo e sobre todos. Ninguém pode questionar contra o Eterno, porque ele faz o seu querer e o seu realizar, né? Aí diz aqui, estava lendo Efésios 2, li o 21, acima de todo principado prostrado. Vamos ler o 22. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser cabeça sobre todos, sobre todas as coisas, e deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, não é? Então, ele deu
esta multiforme sabedoria à igreja. Não é? A igreja. A multiforme sabedoria de Deus. Ele deu à igreja. Então hoje, irmãos, nós temos a mente de Cristo para discernir, porque tivemos os olhos do nosso coração iluminados. Assim falou o Espírito de Deus à sua igreja nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito